órfão emocional. A vida é como um rio que flui desde o nascimento até o crepúsculo da existência. Cada etapa tem a sua beleza, os seus desafios, os seus dons. E nessa caminhada, a velhice é a época em que as folhas se tornam douradas e a própria vida é revestida de sabedoria. No entanto, na agitação deste mundo moderno, acelerado e superficial, muitos idosos vivem em uma solidão profunda, uma dor silenciosa que nem sempre é vista, mas pesa mais sobre a alma do que qualquer doença no corpo. Como diz um ditado famoso, envelhecer é como escalar uma montanha. Com a escalada, a força diminui. Mas o olhar é mais livre, a visão é mais ampla, mais tranquila. A velhice não deve ser visto como um fardo, um estágio de morte, mas como uma oportunidade para partilhar toda a sabedoria acumulada ao longo dos anos. Mas, infelizmente, quando deixamos de lado os idosos e ignoramos a sua valiosa herança de experiências e ideias, não só os privamos da sua dignidade, mas também lhes causamos profundo sofrimento, como é o caso em muitos casos. O conceito de órfão emocional é conhecido como órfão emocional. Um órfão emocional não é apenas uma pessoa que perdeu seus pais. É uma pessoa que se sente emocionalmente desconectada, abandonada e sem atenção, amor e presença disponíveis para os outros. Esse vazio emocional não é causado pela ausência de personagens familiares próximos, mas por causa da falta de conexão emocional e espiritual. Muitos idosos estão isolados não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente, o que se torna uma espécie de órfão interno. A Bíblia oferece uma bela passagem sobre o que o amor deve ser, e também deve ser aplicado aos mais velhos que cuidam de nós. O amor é paciente, é misericordioso. O amor não é invejoso, impreciso, ansioso, orgulhoso. Não faz nada impróprio, não busca o que é próprio, não se irrita, não guarda rancor, não desfruta da injustiça, mas desfruta mais da verdade, suporta tudo, acredita em tudo, espera por tudo, suporta tudo. 1 Coríntios 13, 4-7. A aplicação desses atributos no cuidado aos idosos pode não só transformar os relacionamentos, mas também criar um ambiente onde eles se sentem valorizados, amados e não abandonados. Os órfãos emocionais, inclusive os idosos, em muitos casos apresentam algumas características comuns que revelam sua dor interior. Primeiro, a depressão. A depressão comum em idosos é caracterizada por um humor baixo, perda de prazer ou interesse nas atividades diárias e um sentimento geral de desespero. A depressão é independente da idade e geralmente é mais comum entre aqueles que sofreram abuso ou perdas significativas ao longo de suas vidas. A segunda, solidão. A solidão não é apenas solidão física, é uma sensação constante de desconexão, uma sensação de alienação dos outros, mesmo quando há pessoas ao seu redor. Essa solidão é frequentemente acompanhada por baixa autoestima, insegurança e ansiedade social. Terceiro, a ansiedade. Muitos idosos sofrem de transtornos de ansiedade generalizados. Preocupações constantes com o futuro, saúde, família, ou simplesmente preocupações sobre como lidar com a vulnerabilidade física e emocional. Isso pode causar sintomas como sudorese, inquietação, cansaço, falta de concentração, problemas de sono e, em alguns casos, palpitações ou tonturas. Quarto, angústia. É uma sensação difusa de desconforto ou medo que é experimentada constantemente. A ansiedade é acompanhada de desconforto físico,
como pressão no peito, dificuldade em respirar, transpiração e tremores. Quinto, a incerteza. A sensação de falta de clareza sobre o futuro e de que tudo é precário é especialmente difícil para os idosos. Aqueles que sentem que ele não tem controle sobre suas vidas e se sentem sobrecarregados, por isso não podem mudar o poeta. No Salmo 719, ao refletir sobre a velhice, ele grita: "Não me abandones na velhice, não me abandones quando as minhas forças se esgotarem." Este versículo reflete o sofrimento e a ansiedade que muitos idosos sentem ao ver sua força e vitalidade desaparecer, com medo de serem esquecidos e abandonados. Não esquecer a responsabilidade dos idosos é essencial entender que os idosos possuem grande sabedoria e devem ser reconhecidos e respeitados. Eles não são apenas testemunhas de tempos passados, mas também detentores de doutrinas e valores. Eles podem enriquecer nossas vidas se estivermos dispostos a ouvi-los. Desprezar essa sabedoria é privá-los da dignidade que merecem como sociedade e indivíduos. É nosso dever não esquecer os idosos. Na Bíblia, encontramos um mandamento claro que nos exorta a honrar nossos pais e mais velhos. Honra seu pai e sua mãe, como a terra que o Senhor teu Deus te enviou para viver, como está registrado em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Essa tarefa é essencial porque implica não só respeito e honra para aqueles que nos deram a vida, mas também a obrigação de cuidar deles na velhice. A história de Tantan, uma mulher de 89 anos que vive em Curaçao, reflete o espírito daqueles que, apesar da idade avançada, mantêm uma fé profunda e um espírito inabalável. Embora sua capacidade de movimento seja limitada e sua força diminua, ela irradia uma paz que é testemunho do amor de Cristo em seu coração. Tantan vive com um profundo desejo de conhecer Jesus cara a cara. Isso a encheu de alegria e esperança. Seu hino favorito é a Sublime Graça. Ela dá encorajamento aceitando a vontade de Deus e administrando a velhice. Eu sempre digo que estou feliz porque Cristo habita em meu coração. Sua história nos lembra que a velhice não deve ser vista como um fardo, mas como uma fase preparatória. Descanso eterno em Cristo. Sabemos, no entanto, que nem todos os idosos têm a mesma tranquilidade. Muitas pessoas vivem na incerteza, na angústia e na solidão, sem saber que, além dos seus problemas e dos cristãos, há também o seu sofrimento. Mas Jesus disse que é nosso dever, como cristãos, trazer-lhes a mensagem de esperança e amor de Deus. Tenham cuidado de não desprezar nenhum destes pequenos, porque vos digo que os seus anjos que estão no céu sempre veem a face de meu Pai, que está no céu, como está escrito em Mateus 1810. Assim como ele se preocupa com os fracos, devemos fazer o mesmo com os idosos, lembrando-lhes que não estão sozinhos e que há um Deus amoroso que os acompanha. O papel da família e da igreja no cuidado dos idosos. Cuidar dos idosos é uma responsabilidade que começa na família. A Bíblia ensina que as crianças e netos têm a responsabilidade de cuidar de seus pais e avós, especialmente quando não têm outro apoio. Homenagem à verdadeira viúva. Mas, se uma vida tem filhos ou netos, eles devem primeiro aprender a praticar sua religião, cuidar de sua própria família e assim retribuir aos seus pais e avós, porque isso é agradável a Deus. Conforme registrado em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 e 4, esta passagem enfatiza que o primeiro lugar onde os cuidados são prestados é em casa.
Os membros da família devem aprender a cuidar de seus mais velhos como um ato de fé e amor. A igreja também desempenha um papel importante no cuidado dos idosos. Em Atos 61:6, vemos como a igreja primitiva foi responsável por distribuir comida para as viúvas, garantindo que ninguém fosse negligenciado. Este exemplo mostra: cuidar dos idosos não é apenas responsabilidade da família, mas também da comunidade. A igreja, como corpo de Cristo, deve ser um refúgio para aqueles que mais precisam dela. Ame os idosos. O amor é o princípio básico. O amor é o princípio central do cuidado dos idosos. Jesus resumiu a lei e os profetas. Em 2 mandamentos básicos, você deve amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Amarás o teu próximo como amarás a ti mesmo. Encontramos isso em Mateus 2:37-40. O amor pelos idosos deve basear-se nestes princípios, amando-os como a si mesmo, tendo em conta as suas necessidades, desejos e dignidade. O amor verdadeiro envolve não apenas satisfazer suas necessidades físicas, mas também acompanhá-los, ouvir suas histórias e garantir que eles possam viver suas vidas plenamente, mesmo na velhice. Sabedoria para os idosos. A Bíblia enfatiza a sabedoria com a idade no jogo, capítulo 12, versículo 12. Lemos que há ciência para os idosos e sabedoria para a longevidade. Este versículo mostra o profundo respeito que temos pelos idosos e pela riqueza que eles oferecem. Os jovens podem aprender muito com suas histórias, experiências e conselhos. Provérbios 1631 diz: a coroa da glória. É a velhice que bloqueia o caminho da justiça. A velhice é um processo digno e cheio de honra. Porque os idosos que seguem o caminho da justiça se tornam exemplos vivos de sabedoria e perseverança, da utilidade dos idosos e do valor do apoio familiar. Uma vez, um menino viu seu avô comer na mesa da família e o velho derramou a sopa e quebrou o prato por causa do tremor. Seus pais ficaram irritados e o empurraram para um canto. Eles colocaram uma tigela de madeira para ele. Alguns dias depois, o menino começou a esculpir algo com as mãos. E seu pai, curioso, perguntou o que o menino estava fazendo, respondendo ingenuamente: estou fazendo uma tigela para você quando você ficar velho. Essa resposta simples partiu o coração dos pais. Eles entenderam tarde demais o exemplo que estavam dando. Os idosos devem sentir que ainda tem algo valioso para oferecer na casa cristã. Podemos encorajá-los a participar de atividades familiares para que se sintam úteis e apreciados. Ao fazê-lo, não só lhes damos um propósito, mas também fortalecemos os laços familiares e lhes damos a oportunidade de continuar a servir. Uma casa de repouso, embora possa ser necessária em alguns casos, nem sempre é a melhor opção. A solidão que muitos idosos experimentam nesses locais acelera seu envelhecimento emocional e físico. É essencial que as famílias tenham a responsabilidade de cuidar de seus membros mais velhos, e quando isso não é possível, a igreja deve estar disposta a oferecer apoio. Os membros da igreja devem seguir o exemplo de Cristo e tratar os anciãos com especial respeito e ternura. Em conclusão, apelar ao Mali para cuidar dos idosos é uma responsabilidade que devemos levar a sério e com compaixão. Ao fazê-lo, refletimos o amor de Cristo e cumprimos nossa missão cuidando de nossos pais e avós. Não só mostramos respeito a eles, mas também aprendemos valiosas lições de vida e sabedoria para que nossa atitude em relação aos idosos seja sempre de amor, cuidado e gratidão.
Não os façamos sentir emocionalmente órfãos, mas dê-lhes o amor e a atenção que merecem, lembrando-nos sempre deles. Em seus anos descobrimos um legado inestimável de amor e fé. Amém. Agradecemos ao pastor Abimeleque Hernandes por ser o autor intelectual deste encontro. Convido você a aprender mais sobre os valores bíblicos através de nossas aulas gratuitas aos pés de Jesus. Você pode se inscrever no site abaixo da tela. Que Deus te abençoe.